Oi galera, tudo bom? Como vocês estão? Meu nome é Erika Patrícia e hoje nós vamos conversar um pouco aqui no canal Biociência Raiz sobre um tipo de transplante muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já escutou o termo transplante de fezes? Se você nunca escutou sobre isso, mas tem curiosidade em saber o que é, então se liga aí, fica conosco, que depois da vinheta a gente descobre junto, beleza? Galera, quando a gente ouve falar em transplante, sempre pensamos em transplantes de órgãos, transplantes de tecidos, né? Então é comum a gente ouvir falar sobre transplantes de coração, por exemplo. Mas o transplante de fezes é algo que não se tem muito conhecimento, porém já se realiza aqui no nosso país há algum tempo. O primeiro transplante de fezes ele foi realizado aqui no Brasil em 2014 e ele é e pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Esse tipo de transplante, pessoal, ele ocorre geralmente em pessoas que sofrem de algumas patologias. No caso da colite pseudotransmembranosa, que é uma infecção que acomete a região do intestino, causada, na maioria das vezes, por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Essa bactéria, ela causa uma infecção muito grave em toda a região do intestino, levando a pessoa a quadros de diarreia, de sangramento, muita dor e febre acima de 38 graus. Então ele é realmente um problema bastante sério. Outras doenças, pessoal, como a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, elas também podem levar a esse tipo de transplante. Vamos entender melhor como é que isso acontece. O nosso sistema imunológico, galera, ele é formado por vários órgãos, né? Muita parte do nosso corpo que corresponde à nossa proteção. É a proteção do nosso corpo a agentes infecciosos, como vírus, bactérias, enfim, vários. O nosso sistema imunológico, ele começa, né, de certa forma, em alguns órgãos de defesa ali muito específicos, como os gânglios, mas o intestino ele tem uma parcela fundamental. As bactérias que estão presentes no nosso intestino, elas formam a nossa microbiota intestinal, como se fosse um universo paralelo, sabe? E essas bactérias, elas formam boa parte da nossa defesa. Então, o nosso sistema imunológico, ele depende muito do equilíbrio dessa flora intestinal, das bactérias que vivem lá. E sim, são bactérias boas, não existe apenas bactérias ruins. Na verdade, a grande parcela delas são boas, tá? Elas nos ajudam. Então, algumas doenças causam o desequilíbrio dessa flora. E esse desequilíbrio ele pode levar a quadros de infecção muito graves. E outras doenças também podem levar a esse desequilíbrio. Pessoas que sofrem de doenças autoimunes, elas têm um certo desajuste ali nessas bactérias. E é sempre importante ficar ligado nelas. Nos casos graves dessas doenças, é necessário uma eficácia maior, um tratamento maior. Geralmente, doenças relacionadas a bactérias, infecções, em qualquer parte do nosso corpo, é tratado com antibiótico. O grande problema é, pessoas utilizam antibióticos de forma errada, utilizam antibióticos quando não se deve utilizar. E os antibióticos, eles causam grandes problemas para o nosso equilíbrio intestinal. Em que sentido? As bactérias da nossa flora intestinal, elas acabam ficando resistentes aos vários tipos de antibióticos que nós utilizamos para outras partes do nosso corpo, para tratamento de outras coisas, e que afetam o equilíbrio dessa flora. Pois bem, no caso de pessoas que fazem uso exacerbado desses antibióticos, esses desequilíbrios podem chegar a infecções graves, levando a quadro que, se não for tratado, pode ocasionar a morte. Quando os remédios já não conseguem mais tratar as infecções, as doenças já não têm mais um tratamento convencional, então o transplante de fezes, ele pode ser uma saída, uma escapatória para alguns tratamentos que não têm mais eficácia com remédios convencionais. Então, galera, esse transplante ele é feito meio que em último caso, certo? E como é que ele acontece? Vamos entender. Primeiro de tudo, tem que se achar um doador. Existem alguns bancos de fezes aqui no Brasil. Mentira! Vai? Sim, bancos de fezes existem. Esses bancos, eles guardam, armazenam fezes de doadores que são ditos saudáveis. Galera, para você ser um doador, você primeiro
Precisa ter um equilíbrio da flora intestinal, não pode apresentar doenças autoimunes. Geralmente as doenças autoimunes causam desequilíbrio dessa microbiota. Você não pode apresentar doenças como hepatite, AIDS ou doenças infecciosas causadas por bactérias ou vírus que podem acabar sendo transmitidas aí através dessas fezes. Vocês também não podem ter antecedentes de pessoas com câncer que tenha casos de câncer no intestino, né, no trato digestivo como um todo, porque você pode ter uma predisposição genética e isso vai causar problema. E claro e evidente que você não pode ter bactérias, então as fezes da pessoa, as fezes doadas, né, ela vai passar por um tratamento para saber se não tem nada disso e o doador não pode apresentar essas doenças. Feito isso, tudo certo, as fezes estão ok e... Esse material que foi coletado, ele vai passar por um processo, vai ser diluído em soro e também vai ser retirado o excesso, né, a massa mais grossa de fibras, proteínas, que não vai ajudar em nada, ficando apenas realmente o líquido contendo as bactérias que vão ser utilizadas nesse transplante. Existem algumas formas do receptor ele receber. Pode ser através de um processo de sonda nasofaríngica ou também através da endoscopia. Então, se realiza um processo de endoscopia normal, como no exame, onde vai ser introduzido na parte superior do intestino grosso. E também pode ocorrer através da colonoscopia, que é aquele exame semelhante à endoscopia, onde vai introduzido uma câmera através do ânus, chegando ao reto e ao intestino para se verificar. Após ocorrer esse transplante, após essas bactérias serem depositadas, o indivíduo ele vai ser acompanhado por um tempo para saber se realmente não existia contaminação nessas fezes e se a eficácia do tratamento ela foi comprovada. Para realizar o transplante, a pessoa precisa ser sedada, então, tanto pela colonoscopia ou endoscopia, a pessoa precisa dessa sedação. Após se recuperar da sedação, a pessoa vai para casa tranquilamente. Então, não é nada muito evasivo, não é nada que vai precisar ficar internado, não. É uma coisa até simples. E os dias seguintes serão de acompanhamento, precisando talvez ocorrer alguns exames, como outras colonoscopias, para saber se o resultado foi eficiente, deu tudo certinho no seu transplante, se o seu cocôzinho está reagindo bem. Lembrando que, como é uma coisa muito direta e essas bactérias elas vão estar ali, alguns procedimentos são introduzidos substâncias para segurar um pouco, né, para você não evacuar rapidamente e não perder esse material que foi transplantado. E aí, em seguida, a pessoa tem o ritmo normal. Na maioria dos casos, cerca de 90% dos transplantados têm ótimos resultados, tanto regredindo o quadro infeccioso e melhorando de vez a infecção, como também regredindo algumas doenças, como no caso da doença de Crohn, que em situações mais urgentes, em situações onde o tratamento convencional não mostra mais eficiência, o tratamento de fezes pode ser uma saída. Pessoal, se vocês gostaram, que eu acho que vocês gostaram, né? Vocês estão comigo até agora. Então, se vocês gostaram, dá o teu like, porque isso ajuda o nosso canal a seguir, sempre trazendo novidades. E também, se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve, é coisa rápida, tá? Se inscreve aí embaixo, vai lá, dá aquela moral. Isso ajuda muito o nosso canal. Galera, é isso. Hoje a nossa conversa foi explicando um pouquinho, né? E apresentando para vocês esse tipo de transplante que talvez alguns de vocês não conheciam. É um transplante que, como repito, ele é realizado no Brasil desde 2014 e sim, ele é realizado pelo SUS, tá? Então, se você for uma pessoa que sofra dessas doenças e talvez o ASAD não esteja mais surtindo efeito, procure em sua cidade, procure saber junto à Secretaria de Saúde a possibilidade da realização desse procedimento. É isso, pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários algumas curiosidades, algo da ciência que vocês tenham curiosidade, que vocês não entendam bem. Então deixa aí nos comentários, eu posso preparar uma aula especial para você, tá? Cheiro grande no coração, até a próxima aula, se Deus quiser.